Pessoal, lembram-se da discussão sobre o julgamento de centenas de réus no Supremo Tribunal Federal e de por qual motivo 4 réus, que depois tornaram-se 3 réus foram julgados ali com ampla exposição, né, exibição nacional, TV Justiça e tudo mais no plenário, e todos os outros serão julgados pelo plenário virtual. Ou seja, sem você ficar ouvindo ali no plenário presencial a verbalização do nome de todo mundo e tudo mais. Pois bem, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, pediu para o Supremo Tribunal Federal rever a decisão de julgar os réus do dia 8 de janeiro no plenário virtual. Qual que é o argumento? É de que essa medida viola o devido processo legal, o contraditório e o direito de defesa. Vamos então debater esse assunto aqui, trazer a Larissa Rodrigues, daqui a pouco o Leandro Rezende também, para a gente poder compreender o argumento da Ordem dos Advogados sobre essa diferenciação, né, Larissa? Por qual motivo uns são julgados de um jeito e outros de outra maneira? E é o grande questionamento, né? A gente já adiantava isso ontem, né? De como isso poderia abrir brecha para que defesas, e aí vem a OAB agora nesse posicionamento oficial, argumente que um determinado réu, como esses que foram expostos no primeiro julgamento, poderiam ter tido, para falar melhor, uma pena maior, já que foram colocados ali no público, né, foi transmitido para o Brasil inteiro, nós transmitimos, inclusive, a TV Justiça transmitindo isso. Então, esse é o argumento que acabou deixando muito visível os primeiros réus, esses 4, e acaba facilitando a vida ou dificultando, por não ter direito ao contraditório, dos próximos que virão. Esse é o argumento da OAB e que já era esperado com quem a gente conversava na questão ali de alguns especialistas, né, muitos juristas que trabalham em assuntos como esse. Mas aí há um outro ponto de posicionamento por parte do Supremo Tribunal Federal. Já o Lucas Mendes, nosso produtor, me explicava, pelo menos 200 pessoas estão já com tudo pronto para serem julgadas, sem contar outros 1.000 que já são réus, mas que podem ter uma espécie de acordo ali com a PGR e não ter que passar pelo julgamento no Supremo. Mas 200 pessoas, tirando essas 4, pelo menos já estão com todo o inquérito finalizado, prontos para serem julgadas. Como que o Supremo vai conseguir julgar 200 pessoas num prazo mínimo ali, que é o que se espera, sendo que a gente percebeu o quanto é demorado com a leitura do voto. Por isso, há um entendimento que acelera o processo no julgamento virtual. Porque o julgamento virtual do Supremo, ele costuma durar uma semana e os ministros vão depositando online o voto. Então, vai ocorrendo e, enquanto isso, o ministro depositou o voto, já está analisando a situação de outro réu, já para ver qual seria a pena a ser aplicada ou se esse réu poderia ser considerado inocente. Então, há um argumento por parte do Supremo de tentar acelerar o julgamento dessas pessoas que são já réus, mas, por outro lado, há esse argumento da defesa e da OAB de que isso acaba dificultando a defesa de algumas pessoas no julgamento online. Agora a gente vai ter que esperar o andar desses próximos passos, mas do Supremo, para encerrar, o que a gente escuta é que há, sim, uma tentativa de acelerar o processo e, por isso, continuar com a permissão de julgamentos remotos, desse julgamento virtual. Nossa, isso gera tanto debate, hein, Leandro Rezende? Porque a oratória é uma parte da ferramenta de trabalho também muito importante. E quando você coloca ali no julgamento virtual, num plenário virtual, você encaixota tudo dentro de um documento, né? De uma leitura de um texto. E tem uma diferença ali entre as defesas. Não, e você cria essa coisa de uma segunda classe de cidadãos, né? Por que 3 mereceram um tratamento diferente e 1.000 e tantos vão merecer um outro tratamento? Bom, a expectativa de que a própria, enfim, a Defensoria Pública Federal, né, que eu citei ontem aqui, a Defensoria Pública da União, que, enfim, conversei com algumas pessoas, o próprio ofício da OAB agora, que é mais uma forma de fomentar o debate, de fazer alguma pressão. Isso vai mudar a decisão do Supremo Tribunal Federal de analisar esse caso em plenário virtual? Muito provavelmente não, né? Porque já tem ali toda uma maioria formada pelos ministros da Suprema Corte para que os casos tramitem lá, né? Para que os casos fiquem no Supremo Tribunal Federal. Houve uma grande discussão também sobre isso, se era o lugar certo para essas ações
ações tramitarem, acabou ficando e a coisa vai também transcorrer da mesma maneira com relação a essa questão do julgamento no plenário virtual em detrimento do plenário físico. É muito mais uma forma de se colocar para o debate a questão do direito à defesa, que todas as pessoas, e aí, de novo, né, independente do crime que cometeram, têm direito a fazer. Um ponto que está incomodando especialmente os defensores dessas pessoas que foram presas no 8 de janeiro é o fato de que houve uma orientação ali para que os advogados enviem as suas sustentações orais em vídeo, um registro audiovisual para os ministros da Suprema Corte olhar. Ora, os próprios defensores, alguns me escreveram isso aqui, ninguém tem a expectativa de que um ministro do Supremo Tribunal Federal, com tantos julgamentos para fazer, vai parar, vai dedicar, seja lá quantos minutos forem do dia dele, para assistir uma sustentação oral. Inclusive, nesse ofício, né, que a OAB enviou, que a gente está tratando aqui, a OAB fala sobre isso aqui. Botei no trecho certinho, mas o celular me traiu. Ó, a OAB diz o seguinte, né, que há uma prestigiada tradição do Supremo Tribunal Federal em promover julgamentos presenciais nos quais é possível o debate e a interação entre os ministros e os advogados. Isso contribui para a transparência, a justiça e a eficácia das decisões. E aí entra essa parte do vídeo. Além disso, a realização de sustentação oral em tempo real e não apenas por registro audiovisual, ou seja, vídeo, que é enviado prévio ao julgamento, possibilita que os argumentos das partes sejam apresentados de forma mais eficaz e clara. Ou seja, esse é um reconhecimento da OAB de que essa estratégia de mandar um vídeo, isso ninguém vai ver, né? Com tantos julgamentos para fazer, que ministro vai parar ali para olhar 1000 e tantos vídeos, tendo que ser ainda, enfim, ministro do Supremo Tribunal Federal. Com todos os outros casos ainda serem analisados. Para fazer. Então, é um debate que se coloca, a OAB está junto com os defensores, né, desses réus todos, para que se evite um precedente também, para que não se abra um precedente e outros julgamentos tenham essa questão de alguns podem se defender de uma forma e outros de outra maneira, Elisa.